pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast jurídico da Univiçosa, o Direito ao Ponto. Sou Artus, aluno do curso de Direito, e essa é a Maria, aluna do curso de Administração, e nós faremos uma pequena entrevista no episódio de hoje. Você já comprou um produto que não entregou nem a metade do que ele prometia? Ou já se sentiu pressionado por um anúncio que parecia bom demais para ser verdade? Pois é, saiba que a lei está do seu lado. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, nós estamos com o nosso convidado, o Dr. Celso, que é diretor do PROCON de Viçosa. Seja muito bem-vindo, Dr. Celso. É uma honra ter você com a gente. E Dr. Celso, ele é advogado, especialista em direito do consumidor, diretor do PROCON de Viçosa, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor em Viçosa, conselheiro consultivo do Fórum dos PROCONs Mineiros e conselheiro gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. E já vamos para a nossa primeira pergunta. Dr. Celso, quando um consumidor registra uma denúncia de propaganda enganosa no PROCON, qual que é o procedimento inicial? Como que a máquina funciona a partir daí? Bom, o PROCON sempre vai acatar, receber essa denúncia do consumidor, vai fazer as verificações necessárias, vai seguir, os preceitos constitucionais, oportunizando a ampla defesa e o contraditório à empresa, então vai notificar a empresa para que ela preste os esclarecimentos necessários. Então essa empresa ela vai prestar os esclarecimentos de forma escrita ao PROCON. Posteriormente a isso, fazendo essa análise do que foi informado, o PROCON, ele... Dr. Celso, com base na sua experiência, quais são as queixas mais recorrentes que chegam até vocês? Existe algum tipo de publicidade que gera maior número de reclamações aqui em Viçosa? Bom, o PROCON de Viçosa, assim como acontece com demais PROCONs, o maior número de reclamações referente às publicidades, elas versam ao ambiente virtual. São falsas promessas de produtos, publicidade enganosa em diversas formas, venda de produtos e serviços. Então a gente verifica realmente uma grande quantidade de reclamações sobre produtos que não são entregues, serviços que não atendem realmente às expectativas dos consumidores. Então, esse é o maior número de reclamações que o PROCON de Viçosa registra. E também aqui no nosso comércio, a gente tem questões pontuais, por exemplo, folders que não tratam, não apresentam os preços como deveriam, promoções que elas não seguem a forma que deveriam também seguir, e basicamente são essas maiores reclamações que consumidores apresentam, E também muitas das vezes a oferta, uma publicidade que trata um valor determinado ou que trata algum tipo de produto e na hora da compra ou esse valor ele não é aquele exatamente que o consumidor ele está esperando, principalmente porque tem taxas e algum tipo de frete, que não estava sendo informado na hora do fechamento da compra, ou porque o produto realmente não era anunciado. Entendi. Obrigada, doutor. Doutor, na era da informação, o senhor percebe que o consumidor está mais capacitado para identificar uma publicidade irregular ou a complexidade das redes sociais, das novas mídias, elas acabam por dificultar ainda mais para o consumidor? Excelente pergunta. Nós temos sim os consumidores que são mais capacitados, principalmente a nova geração, ela vem com uma capacidade informacional muito maior. Nós temos consumidores mais capacitados, que eles têm uma diferenciação muito maior, eles têm domínio do Código de Defesa do Consumidor. A gente verifica também que os meios de telecomunicação eles fazem um papel muito relevante, Quase todos os dias a gente vê matérias em direito do consumidor, vê PROCONs atuando e vários órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor também, de forma atuante, mas ao mesmo tempo que a gente tem consumidores mais capacitados, a gente tem também uma população que vem envelhecendo e que a grande parte é o alvo realmente dessas publicidades, e a gente tem também uma publicidade que é cada vez mais personalizada, personalizada, e ela vem disfarçada como uma publicidade que ela está sendo diferenciada, muito mais elaborada. Então, por mais que o consumidor ele passa a ser mais capacitado, ele tem uma informação muito maior sobre seus direitos,
e também, obviamente, sobre seus deveres, mas a publicidade ela vem muito mais rebuscada no ponto de vista da individualização para o consumidor. Então, a gente tem, obviamente, né, um ponto muito positivo na capacitação do próprio consumidor, mas tem também o mercado de consumo, né, principalmente as empresas de publicidade, elas passam a ter condutas muito mais agressivas também na geração de publicidade ao consumidor. Celso, o cenário da publicidade ele foi transformado pelos influenciadores digitais. Para o PROCON, a fiscalização nesse ambiente online ela é mais desafiadora do que nos meios tradicionais? Sim, com certeza. A gente verifica que é um conteúdo realmente volátil, um conteúdo disperso, e tanto que é uma forma, né, você tem diversos meios de comunicação, né, está por toda a internet, as redes sociais, então realmente também uma disseminação muito fácil e vários protagonistas, né, quantos influenciadores temos, né, em nível local, nível regional e nível nacional. Então fica realmente muito difícil, né, uma fiscalização efetiva por todos os órgãos, né, e até mesmo que considerando que muitas vezes o conteúdo ele some em pouco tempo, em poucas horas. E verificar também, né, o tipo, realmente, né, a diversidade de produtos e serviços que podem ser ofertados, que realmente se oferece algum tipo de benefício ao consumidor, qual a veracidade daquela publicidade, né, a eficiência do produto, a veracidade do serviço e aquilo que ele pode acarretar também, né? Obrigada, doutor, pela resposta. Doutor Celso, e uma vez que uma infração é confirmada internamente, né, de forma administrativa, como que o PROCON lida com isso? E quando é necessário, como funcionam as sanções, né, as multas? Exatamente, como trazido anteriormente, né, o PROCON, após toda a verificação, abertura do processo administrativo, ele pode, né, aplicar uma das sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. É muito comum que sejam aplicadas multas, mas tem todo um rol, né, previsto nesse artigo, um rol taxativo, e no caso de publicidade tem a contra propaganda, né, ou então que seja feito, por exemplo, no caso de um panfleto, né, que se dê oportunidade de uma retificação, né, daquele panfleto, que seja feita uma forma de uma ementa, por exemplo, né, é possível também. Mas geralmente os PROCONs eles fazem aplicação de multa, né, é possível também uma advertência. Doutor Celso, a defesa do consumidor é um trabalho em conjunto. Como funciona a parceria do PROCON de Viçosa com outras instituições, como o Ministério Público? Excelente pergunta, Maria. Fazemos parte do Sistema Municipal, Estadual e Federal de Defesa do Consumidor. Então, toda a parceria ela é muito importante e salutar. Quem ganha, obviamente, são os consumidores. O PROCON ele tem parceria, né, com a promotoria local, responsável pela curatela do consumidor, com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Subseção Viçosa, com a Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Dentro da Prefeitura, né, atuamos de forma conjunta com o Departamento de Fiscalização, com a Vigilância Sanitária e com demais órgãos que possam nos apoiar, que a gente também presta apoio, como o setor responsável pela política pelas mulheres, o Programa Municipal da Terceira Idade, com a Secretaria de Educação, né, para que a gente possa buscar proteger, principalmente, a maior parcela de consumidores da nossa cidade. Obrigada, doutor. Quando uma pessoa identifica uma publicidade que parece ser enganosa, que parece ter alguma irregularidade, qual que é o passo a passo que ela deve seguir, tanto para se proteger, quanto para formalizar uma denúncia, né, que aí vai acabar protegendo a outros também? Exato. Sempre fazer, Arthur, a prova daquilo que se tem, né, a lesão ou ameaça de lesão. Fazer prova como prints, registro fotográfico, fazer a gravação da tela e buscar fazer esse registro realmente dessa publicidade, procurar o PROCON de Viçosa, né, para que a gente faça análise desse documento e entre em contato com o estabelecimento para pegar as informações também. O PROCON realmente verificando que existe essa lesão ou essa ameaça de lesão, ele vai abrir um procedimento administrativo e pode, como bem trazido, né, como dito, aplicar, né, uma sanção administrativa a esse fornecedor
E como você bem disse, né, não é somente esse consumidor que teve, né, foi lesado ou poderia ter sido lesado, mas quando você está fazendo uma denúncia, uma reclamação, e você está protegendo o seu direito de demais consumidores também. Dr. Celso, um tema muito importante é a publicidade infantil. Qual a diretriz do PROCON ao lidar com casos de publicidade claramente direcionadas à criança? Bom, Maria, a publicidade infantil ela é vedada, né, está claro no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é amparado pela Constituição Federal. Então, isso deve ser combatido, né, tolerância zero para isso, principalmente no PROCON de Viçosa, e a gente busca realmente a proteção, né, a esse público que não tem um discernimento pleno, né, a sua capacidade no mercado de consumo. Então, isso não deve ser tolerado e tem todo um amparo legal para isso. Obrigada, doutor. Relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a gente sabe que ela trouxe novas regras. E queria saber como que essa lei se relaciona com o trabalho de fiscalização do PROCON, especialmente no ambiente virtual. Bom, Arthur, o PROCON, ele entende que os dados são um grande patrimônio do consumidor. E a LGPD ela veio de forma para complementar o Código de Defesa do Consumidor. Então, sempre que o consumidor sentir que teve realmente seus dados vazados ou que ele tem algum tipo de insegurança com relação a isso, ele pode procurar o PROCON, que vai notificar a empresa para que apresente, né, de que forma que esses dados eles são utilizados, como eles são tratados e que realmente o consumidor ele pode a qualquer momento revogar qualquer tipo de consentimento ou sequer, se ele deu algum tipo de consentimento à empresa também, que a empresa tome as providências, inclusive o consumidor pode buscar uma reparação de danos por conta dos dados que foram, né, de uma forma, nesse caso, ilegal, tratados. Dr. Celso, para o estudante de direito que nos acompanha, qual é a principal diferença entre a atuação administrativa do PROCON e uma ação judicial por danos em caso de propaganda enganosa? Bom, Maria, o PROCON é um órgão administrativo, né, ele tem um procedimento, via de regra, mais célere, e o que se busca realmente é desafogar o poder judiciário, como já é de conhecimento de grande parte da população. Quando existe um processo administrativo com caráter sancionatório, por exemplo, né, uma aplicação de multa, a multa ela não é revertida ao consumidor, ela vai para o fundo que é vinculado a esse órgão, no caso, em Viçosa, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Já o procedimento judicial, via de regra, ele é um procedimento reparatório, né, quando há uma lesão ao patrimônio do consumidor, seja moral ou material, por exemplo. E o consumidor pode pleitear, nesse caso, danos e tem que seguir todo o rito, né, todo o rito judicial do procedimento que ele está seguindo. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço. Muito obrigado, doutor Celso, pela presença. Foi excelente aqui, uma grande prestação de serviço para a comunidade. Agradeço a Arthur, agradeço a Maria, agradeço a professora Raquel também. Me coloco sempre à disposição, bem como o PROCON de Viçosa. O telefone é o 2170-0433. E para quem nos ouve, lembre-se, conhecer os seus direitos é o primeiro passo para não ser enganado. Esse foi mais um episódio do podcast jurídico da Univiçosa, Direito ao Ponto. Obrigada e até a próxima.